Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Alex Teixeira no Grêmio. Já saiu um vídeo na Rádio Grêmio Estado Jovem sobre esse jogador, então quem quiser pode passar lá também para conferir o vídeo lá. Eu vou ir um pouquinho mais a fundo nele, sobre os números, carreira, tudo que você precisa saber sobre esse jogador. Eu sei que ele é um jogador contestado até pelos comentários e pelas buscas que eu já vi por aí, mas eu tenho que fazer esse vídeo porque ele é uma ótima opção na minha visão. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos, seja desse quadro de contratações, seja pré-jogos, pós-jogos, da nossa playlist É os Guri, que eu faço todos os vídeos sobre os pós-jogos da base do Grêmio, seja sub-17, sub-20, sub-23, eu cubro essa base do Grêmio aqui no nosso canal. E, além disso, tem as lives pós-jogos, lives de palpites, analisando a rodada do Brasileirão. Então tem várias coisas aqui no nosso canal. Você certamente não vai ficar sem conteúdo. Então acompanha o nosso canal, se inscreve e ativa o sininho. Sobre esse jogador, é um jogador de 31 anos. Então é um jogador, como eu falo, na metade da carreira. Não está indo para o final da carreira, certamente tem mais uns 5, 6 anos de carreira pelo menos. Mas é um jogador que já se consolidou por vários clubes. Então logo mais eu trago a carreira dele para você entender um pouquinho. Ele tem 1,74 m, ele faz essa função de frente. É importante saber a altura dele, não é uma altura alta, mas ele não faz essa função de centroavante. Então, acaba não interferindo muito. As funções que ele pode estabelecer em campo são várias. Ele é um jogador multiuso. Ele pode fazer essa função de 10 mais um 10 que chega bastante na área para finalizar. Se destacou bastante no Shakhtar Donetsk fazendo essa função. Pode jogar de ponta esquerda, que é um jogador que finaliza muito bem. E pode quebrar um galho de centroavante também. Então, é um jogador multiuso, joga basicamente em todas essas funções do ataque. E poderia agregar bastante nessa função. Sobre o valor de mercado dele, 12 milhões de euros, ou seja, um valor de mercado muito alto, um valor de mercado maior que quase todos os jogadores do Grêmio. É um valor de mercado, por exemplo, maior do que o Darlan, maior do que o Jean-Pierre, maior do que o PP, pelo menos de acordo com o Transfermarkt, são todos esses valores. O Jean-Pierre e o PP ficam próximos de 9 milhões de euros e o Alex Teixeira é 12 milhões de euros. A título de curiosidade, o maior valor de mercado do Grêmio é o Matheus Henrique, que tem 20 milhões de euros como valor de mercado, mas é porque ele é um jogador consolidado. Já está pelo menos 2 temporadas como titular e jogando, já tendo essa frequência. Sobre o Alex Teixeira, aí você me pergunta, e o contrato dele? Aí vem a parte boa, ele ficou sem clube. Ele estava no Jiangxi Suning da China, tinha se destacado lá também, mas ele ficou sem clube. Então, é só o Grêmio entrar em contato, na teoria, e contratar ele. Mas tem uma ressalva muito grande aqui. Tem muitos clubes interessados nele, seja da Europa, seja da Ásia, e não à toa, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Ele é um jogador que atrai muito interesse de diversos clubes. Já no Brasil, o Vasco, ele começou no Vasco e ele torce para o Vasco, ele tem uma interação muito próxima com o Vasco. O Corinthians já se interessou por ele também, e vários clubes vão se interessar ainda por ele. É muito bom jogador. Sobre a carreira dele, ele subiu para a equipe principal do Vasco na temporada de 2008. No início da temporada de 2010, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk por 6 milhões de euros. E aí, na temporada de 2016, ele foi vendido do Shakhtar Donetsk para o Jiangxi Suning, da China, por 50 milhões de euros. A partir daí você já vê a qualidade do jogador. Não à toa, ele foi vendido por 50 milhões de euros. E ele era muito concorrido na Europa também. Diversos clubes, medianos pelo menos, de uma liga italiana, liga inglesa, estavam interessados nele. Ele optou por ir para a China e receber aquele salário astronômico e tal. O maior valor de mercado dele foi 30 milhões de euros na temporada de 2015, logo antes dele ser vendido para a China. Então é um jogador de muito destaque também. Sobre a minha opinião, quer dizer, antes disso eu vou ter que trazer os números dele aqui para informar tudo direitinho. Ele fez 428 jogos ao longo da carreira dele, fez 172 gols e 72 assistências. São números bons, basicamente a cada 2 jogos, um pouquinho menos, ele tem uma participação para gol. Uma participação para gol muito grande. Então ele poderia agregar bastante para o Grêmio. Como eu falei, ele faz essa função de meia, ponta esquerda e centroavante. Como eu já falei em alguns vídeos recentes, eu priorizo sempre a base. Se a base não corresponder, você traz algum jogador desse tipo. Então, eu mantenho a minha opinião. Testa a base, como esse meia central que ele pode fazer, tem o Pedro Lucas, mas ele chega mais próximo da área. Então, de jogadores no mercado também tem, por exemplo, o Índio Ramírez com essa característica, que eu já fiz vídeo aqui no nosso canal também. Como esse ponto esquerda, você tem o Ferreira, tem o Elias, tem o Guilherme Azevedo, não falta opção também. E como esse centroavante, você tem o Ricardinho e o Fabrício na base, além de já ter o Diego Souza
e o Chorin. Então ele quebraria esse galho. Na minha visão, com essa função de meio campista que chegaria mais próximo da área, o Grêmio tem duas opções claras e nítidas do mercado: o Alex Teixeira e o Índio Ramírez. Esses dois jogadores têm essas características que o Renato queria, por exemplo, em alguns jogadores, como por exemplo o Thiago Neves e o Robinho. Esses jogadores que chegariam para finalizar, para fazer esse último toque. O Jean-Pierre é um jogador mais de construção de jogo, mas que, óbvio, também participa muito na parte ofensiva. Então, o Alex Teixeira tem essa característica de mais chegar na área. Basicamente seria um segundo atacante, mais do que até mesmo um meia. Mas ele tem muito boa qualidade no passe e na finalização. Então essa é a minha opinião. Teste o jogador da base, se não rendeu o suficiente ou o esperado, vá atrás de algum jogador como o Alex Teixeira. Ele está livre no mercado, poderia ser um bom reforço, mas se tem que ressaltar também que por ele estar na China, estava na China pelo menos, e estava no Shakhtar Donetsk, ele recebe um salário muito alto, ou recebia pelo menos. Então, se ele viesse, ele teria que aceitar uma redução de salário, e eu acho que se fosse para pagar até 700 mil para ele, eu acho que seria válido. Mas eu acho muito difícil ser só 700 mil o salário dele. Eu acho que o salário dele deve ficar na faixa de 1 milhão e 500, 2 milhões. Até por causa dessa carreira dele. Então, esse foi o vídeo. Trouxe os dados que você precisa saber sobre ele. A minha opinião, desta base, não correspondeu. Vai em busca de um jogador como ele, por exemplo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E comenta a sua opinião aqui embaixo. Bom, foi esse o vídeo. Falou.